Então, nós vamos iniciar a gravação e hoje, então, nós vamos encerrar aí o nosso semestre refletindo um pouco sobre aquilo que vocês analisaram de forma concreta dos resultados obtidos, né, a partir da análise daqueles sites que eu mostrei para vocês, onde vocês poderiam escolher uma escola, uma cidade, um estado, né, para avaliar a questão dos índices educacionais, das avaliações externas. Tá? E a partir disso a gente vai refletir alguns aspectos para a gente encerrar, então, com a nossa disciplina. Qual o primeiro grupo que quer começar, então? É o grupo da Fernanda? Isso, já está liberado? Vocês me mandaram? Não, para poder compartilhar. Tá, já está liberado. Tá bom, só um momento. Pode começar, professor? Pode. Opa, tá. Então, boa noite, professor. Boa noite a todos. Nós realizamos a nossa pesquisa sobre o IDEB e escolhemos uma escola para discutirmos sobre. Mas, primeiramente, nós explicamos levemente sobre o IDEB. E o IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, uma das primeiras iniciativas brasileiras para medir a qualidade do aprendizado nacionalmente e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Daí, no próximo slide, a Gabi e a Fer vão falar um pouquinho sobre o gráfico. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É que acho que está carregando ainda, não sei se vai aparecer para vocês. Esperar carregar um pouco para o segundo gráfico, para o segundo slide, para apresentar o gráfico. Sem problemas. Geralmente ele demora um pouquinho mesmo. Para mim já está mostrando. Para mim está mostrando o primeiro gráfico. Para mim também. O primeiro slide, né? Isso. Agora foi. Calma aí. Vamos lá. Então, boa noite, professor. Boa noite a todos. A escola que nós iremos abordar e explicar será a Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Emílio Simonetti. E nós pegamos a 4ª série e o 5º ano, mais especificamente. Seria o Fundo 1, os anos iniciais. Aqui, o gráfico ele bem demonstra que no ano de 2007, a média foi de 5,9 do IDEB. Já no ano de 2009, foi de 6,1. Porém, em 2011, conforme verificado aí, a média foi de 5,8. Então, teve uma baixa de 2009 para 2011. Já 2013 e 2015 foi em torno de 6 a 6,2. 2007 aumentou um pouco essa média, foi para 6,9. Contudo, no ano de 2019, o que no ano de 2017 estava 6,9, 2019 foi para 6,6. Então, é notório, o gráfico bem demonstra isso, que a média do IDEB na escola municipal, professor Emílio Simonetti, gira em torno de 6. Agora, em relação às metas projetadas, a Fer vai explicar um pouco de acordo com o gráfico. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, conforme demonstra, em 2007, as metas projetadas não teve nenhuma média. Então, começou a contabilizar a partir de 2009, que atingiu 6,1. Em 2011, teve 6,3. Em 2013, 6,6. E em 2015, 6,8. 2017, teve 7. Em 2019, teve 7,2. E a média pretendida deles em 2021 é de 7,3. Então, a média só cresceu.
Conforme demonstra o gráfico, a média das metas projetadas gera em torno de 7. É isso, professor. Nossa escola, então, é a professora Emília Simonetti e estamos sujeitos à pergunta. Pessoal, bacana, bem legal os gráficos, né? Embora, não sei se vocês colocaram esses valores, ele não aparece, né? Só colocaram as barras. Não, nós não colocamos, professor. Só é que, na verdade, é assim, para montar o gráfico, a gente colocou, a Fer, normalmente, ela que fez, na verdade, o gráfico. Por isso que, por exemplo, ó, no ano de 2007, 5,9, mas ele não está específico, na verdade está específico, mas o gráfico que a gente fez foi dessa forma. Tá, mas não tem problema, porque dá para a gente ver aqui por essas... Isso, dá para ver. Pelas colunas. Pelas coluninhas aí. Eu só quero destacar Aqui, uma coisa que é importante, né? Deixa eu ver. Que isso é válido para todo mundo quando se fala de IDEB, tá? O IDEB, ele passou a ser... se vocês quiserem deixar, pode deixar, tá? Obrigado. Se vocês observarem, 2007, ele só tem a barra azul, que indica o IDEB observado. Ou seja, foi naquele ano, pela primeira vez, que o governo fez uma prova em larga escala e lançou a ideia do IDEB. Foi a partir dessa primeira nota que se criou a projeção para a meta nas próximas provas. É claro que a longo prazo também existe uma meta, né? É que toda escola de ensino fundamental, ciclo 1, ela chegue, tá, a nota 7 até 2030, que seria o padrão das escolas dos países com melhores índices de educação, tá? Na verdade, essa meta ela já foi corrigida, porque, na verdade, a meta era para ser atingida agora em 2022, né? Só que como grande parte das escolas ainda não atingiram essas metas, ela foi projetada, então, até 2022. Tá? Desculpa, até 2030. Então, a partir da primeira avaliação, é que cada escola teve a sua meta projetada. E eu quero destacar que esse gráfico específico, ele diz respeito a essa comunidade escolar. Tá? Então, não é uma média padrão para todos. Cada escola, cada município, cada estado, ele tem uma meta própria, de acordo com a sua realidade, né, iniciada lá em 2007. Tá bom? Essas informações eu acho que são importantes a gente destacar. Professor. Oi, pois não. Então, em 2017 ela se iniciou, mas daí ela não tinha meta. Não entendi direito. Em 2007 a meta projetada foi criada, é isso? Isso, ela não tinha meta. Foi feita a prova. Aplicou-se a prova. A partir do resultado de 2007, você começou a projetar a meta nos outros anos. Ah, tá, entendi. Professor, mas a prova já fazia antes, né? Porque já fazia antes. Ah, porque o meu já tem nota desde 2005 na nossa escola. Já fazia. Na verdade, nós vamos ter as primeiras provas, né, lá no final da década de 90. Tá? Se eu não estou enganado, a partir de 98, a gente já começa com as primeiras avaliações externas em grande escala.
tá bom? É que aqui a referência, ela tá, no caso do IDEB, por causa das metas. Então, meninas, parabéns, obrigado aí pela contribuição. Quem que é o próximo grupo? Pode ser o meu, professor. Alguém eu tinha tinha pedido eu pedi primeiro. Nossa, que eu não posso ficar até o final da aula hoje. E aí? O meu grupo é o da Aline, que eu tinha pedido. É porque a Aline, no grupo da Aline também nós temos um probleminha. Mas como a apresentação é rápida... Não, o meu grupo é o da Isabelle mesmo. É o mesmo grupo, então? É. Ah, então Pode perfeito. ser nosso? Pode, claro, por Vou gentileza. compartilhar, então. Tá dando para ver aí, professor? Tá, perfeito. Aí acho que Então. a Isabelle... isso. Boa noite, professor. Boa noite, sala. Nós escolhemos uma escola da região de Pindamonhangaba. O nome é Remédio Arthur de Andrade. Eu estudei nessa escola, por isso que eu fiquei bem curiosa para saber qual era o índice da escola que eu estudei. E essa é uma escola grande, ela atende aqui uns 3 bairros de onde eu moro. E é uma escola assim, que eu considero muito boa. Eu tive professoras muito boas. A nota de 2009, eu lembro de chegar a fazer a prova Brasil. E em 2013 também foi o ano que eu me formei lá para passar para o Ensino Fundamental 2. Eu também cheguei a fazer. E os professores até que se empenhavam bastante na nossa... para que a gente, tipo assim, alcançasse esses objetivos. Eu lembro de, principalmente quando eu era mais velha, na 4ª série, de ser muito trabalhado com a gente, simulado, sabe? Eles levavam realmente a sério. Eu acho que também por conta de ser mais grandinho e já entender, a professora cobrava bastante, ainda mais que ela era bem competitiva. Aí agora a Aline e a Mariana vão fazer uma breve análise para vocês. Se vocês observarem, o ano de 2009, o 2013 e 2017 foram os 3 anos que a escola atingiu a meta e passou até um pouquinho. Eu achei interessante. Uma observação que saiu aqui errado os nomes, mas o amarelo são as metas e em azul é a nota da escola. Perfeito. Tem o nome aqui na legenda. E vocês estão me ouvindo? Que me ligaram bem agora. Assim. Eu achei interessante também que, se vocês verem, em 2015, a escola manteve a mesma nota, mas como a meta foi mudada, ela ficou abaixo da meta. E também, não sei se vocês estão enxergando direito, mas em 2007 faltou 3 décimos para atingir a meta, né? A escola ficou com 5,3 e a meta era 5,6. Em 2009 foi quando ela passou a meta, atingiu 6,5 e a meta era 5,9. Em 2011 a escola ficou com 5,6, com a meta 6,2. Em 2013 ela fez 6,6 com a meta 6,4. Em 2015, ela manteve esse 6,6 com a meta 6,7. E por último, em 2017, que ela ficou com 7,2, bem acima da meta, que era 6,9. Aí, professor, até a Isabelle perguntou durante a explicação do outro grupo que o nosso gráfico ele tem a partir de 2005, né? E aí a meta é 0, porque foi o primeiro ano. E aí é legal observar que no ano de 2019, a nota em si é 0, porque o número de participantes foi insuficiente para o resultado ser divulgado. Então, não é que a escola, né, não participou, não teve nota, é só que
tem um valor que, se não me engano, eu vi no portal do MEC, que é 50% dos alunos matriculados na etapa, porque a gente pegou o Fundo 1. Então, provavelmente, não atingiu essa meta e aí o dado não é divulgado. Aí até a Isabelle, até a gente estava conversando, porque a Isabelle comentou que ela fez a prova no ano de 2009, né, Isa? E aí, quando baixou para o ano de 2011, ela comentou que a professora fazia vários simulados na sala dela da prova para eles tentarem aumentar a nota para o ano de 2013. Isso mesmo. A gente, para fazer, tipo assim, de 2013, a gente fez bastante simulado para suprir, assim, porque foi uma queda muito grande de 2 anos, de 6,5 para 5,6, é considerado bastante. E é isso, professor. Eu achei engraçado também, professor, porque eu sempre estudei em escola particular, então eu não conhecia essa prova. E foi muito interessante a Isabelle contando quais eram as experiências dela com isso, porque eu acho que se eu não fizesse pedagogia ou conhecesse a Isabelle, eu nunca ficaria sabendo de uma coisa que é tão importante. Eu também nunca fiz essa prova, por sempre estudar em escola privada. Essas experiências, elas são importantes, né? No caso do Estado, o Estado, ele abria, porque nós temos um índice próprio do Estado de São Paulo, que é chamado de IDESP, né? No caso, a prova que é feita no IDESP é o que a gente chama de SARESP. E no SARESP, as escolas particulares podem aderir, só que você paga, ela tem um custo, né, para a aplicação da prova. A minha escola nunca participou. Eu fiz SARESP, professor. E eu acho que, não sei se é da dinâmica aqui do bairro, mas das 2 escolas que eu participei, como eu falei, era bem competitiva. Tipo, quando eu tinha 13 anos, que eu estava no 8º ano, o pessoal da 8ª série fez a prova e saiu super bem. Daí, quando chegou a nossa vez, nossos professores, tipo, caíam matando em cima da gente. Porque como veio uma nota alta, a meta também do próximo ano ia ser bem alta. Daí, eles cobraram bastante, sabe? Isso é um pouco ruim, porque a gente se sente bem pressionado, pelo menos alguns alunos se sentiam pressionados. Ainda mais que, querendo ou não é meio que obrigatório, tipo assim, os alunos não queriam ir. Daí os professores fizeram várias ações, assim, tipo, quem for, a gente junta todo mundo e faz alguma coisa, para poder incentivar mesmo, porque os alunos não vão e não querem fazer, ainda mais com os professores pressionando. Sim, depois eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive aqui, né? E aí, se a gente conseguir, eu mostro para vocês um pouquinho dos índices da escola que eu trabalho. Quem que faz parte do grupo? É a Mariana, Mariana Ramos, a Aline Antunes e a Isabelle Romero. Mariana Ramos. Aline Antunes e Isabelle Romero. Ok, meninas. Muitíssimo obrigado. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Quem vai agora? Professor, pode ser o meu. Então, por favor. Eu vou compartilhar a tela. Professor. Oi. Licença, só uma pergunta. Esses slides nós deveremos postar no EVA ou mandar para o senhor ou não vai precisar? Não precisa. Mas não desfaçam dele, tá? Porque vocês vão precisar dele para a prova. Ah, tá bom então. Obrigada. Então, professor, boa noite a todos. O nosso grupo ele é composto
pela Daiane, pela Gabriele, por mim, que é a Raíssa, Viviane e pela Sofia. Pode passar, Sô. Primeiro, a gente colocou a Escola Estadual, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Quirino, que conseguiu atingir a meta. Nesse gráfico, a gente pode ver aqui em preto é a meta a ser atingida, em verde são as notas da escola durante os anos. Em 2011, ela começou com 4,7 a média dela. Em 2013, abaixou muito, né? Na verdade, não tinham também alunos o suficiente em 2013. Daí, a partir de 2015, ela já conseguiu atingir a meta, passou um pouco da meta, né? Em 2017 também foi o maior, foi o segundo maior, né? Atingir meta. E 2019, que ela conseguiu 5,7. E daí aqui a gente vê que o aprendizado valeu 5,94. O fluxo, né, que se eu não me engano, a maior pontuação é 1, eles conseguiram 0,96. E pelo IDEB, que a meta era 5,6, eles conseguiram 5,7. Agora eu vou passar a minha palavra para a Gabi. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Do lado direito da tela tem uma voltinha amarela que está escrito melhorar. Então, nós vemos que nessa escola atingiu a meta. Então, aqui no gráfico, o pontinho, o trilhado verde é a escola e o pontinho preto é a meta da escola. Então, a gente vê que atingiu a meta porque o pontinho preto depois ele subiu, né? Está junto com o pontinho verde. O IDEB cresceu e não alcançou a média 6, porque aqui na linha no lado esquerdo da tela está 5,5 e no final ele está um pouquinho para cima do 5,5. Então a gente vê que não alcançou a média 6. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre o fluxo, né? Que a gente tem aqui embaixo que a cada 100 alunos, 4 não foram aprovados. Então, assim, eles atingiram a meta e tiveram um bom índice de aprovação, porque a cada 100, só 4 não foram aprovados. Agora eu passo a palavra para a Raíssa de novo. Então, professora, a gente colocou outra escola também. Pode passar, Su. Que é a escola Ezequiel, que ela não conseguiu atingir a meta em praticamente nenhum ano, só em 2011 que ela conseguiu. Em 2007 não aparece, exatamente porque você falou que a partir de 2007 foi criado essa proposta da meta. Em 2008 eles ficaram muito abaixo. Em 2011, como eu já disse, eles conseguiram atingir. Em 2013 eles chegaram a nota 5 de média. Em 2015, 5,2. 2017, eles conseguiram chegar a 6. E 2019, que foi o ano passado, eles conseguiram chegar a 6,5. 6,3, me desculpa. O aprendizado valeu 6,55. O fluxo foi 0,97, foi bem até, né? E a média que eles conseguiram foi 6,3 e a meta era 6,5. Agora eu passo para a Gabi de novo. Então, professora, a gente colocou essas duas escolas porque elas estão bem opostas, né? Na outra escola, tinha atingido a meta e não alcançado a média 6. E aqui no Ezequiel, não atingiu a meta, mas alcançou a média 6. Aí a gente pode ver aqui no gráfico que deu uma caída, né, em 2011, mas ele só foi crescendo depois até chegar na média 6,5, né? Foi além de 6. E o IDEB também cresceu. É legal ressaltar que as médias eram diferentes nas duas escolas, né? A gente pode ver que a do Ezequiel ela é maior e eles não foram capazes de atingir. Mas aqui no indicador de fluxo, a gente vê que eles tiveram uma nota maior, mesmo não tendo tido a meta, não tendo batido a meta. Mas vale ressaltar também que o Ezequiel é uma escola muito grande, com muitos alunos.
Então, a cada 100 alunos, 3 não foram aprovados. Então, acaba que mesmo eles não tendo atingido a meta, eles foram muito bem no ano de 2019. É isso a nossa apresentação. Ou seja, sob o ponto de vista da aprendizagem, né, a escola está tendo uma evolução, né? Mesmo que não se atinja a meta, você, a partir de 2015, se eu não estou enganado, porque 2011 você tem ali uma nota relativamente alta, daí cai em 2013, não é isso? Isso. Porque a meta da escola é o verdinho, né? A meta não, desculpa, a nota. Olha lá. Isso. Em 2011, ela quase chega no 5,5. Daí ela cai para o 5 em 2013 e a partir de 2013 ela começa uma linha de crescimento, né? Mas é natural, de certa forma, até um certo ponto, né, que a escola ela procure. E para que serve isso, né? Para que servem esses dados? Para que a gente possa exatamente perceber assim, onde é que nós podemos melhorar? Eu acho que essa é a situação, é a grande pergunta sobre o ponto de vista tanto pedagógico quanto ponto de vista também organizacional, administrativo, para a gente pensar assim, onde que nós podemos melhorar com aquilo que nós estamos oferecendo dentro das nossas escolas, não é? Eu preciso melhorar o pedagógico porque de repente a nota não é muito boa, ou eu preciso melhorar essa questão do fluxo, né? Então, onde é que está o ponto mais fraco da escola? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o ponto mais fraco ele é o pedagógico, ou seja, a aprendizagem. Mas não que isso não quer dizer que o trabalho não esteja sendo feito. Tá? Ele está sendo feito, contanto que a escola está tendo um crescimento. Ela sai de uma nota ali, talvez o quê? 5,2, e ela vai agora para 6,4, né? Aproximadamente. Né? 6,30, alguma coisa ali. Então, ela tem uma evolução significativa. Desculpa, Gabi, pode falar. E a gente viu que é muito raro as escolas atingirem a meta, né? A gente procurou um monte, tipo, muito raro mesmo as escolas atingirem a meta. É sempre um desafio, né? Aqui vocês olharam os anos finais, né? Sim. Então, vocês pegaram a 9ª série. E Dr. Quirino, vocês pegaram? O ensino fundamental. Eu acho que sim, professor. Foi o 1. Perfeito. Obrigado, parabéns. Só para confirmar, passa o primeiro slide lá para mim. A Viviane. E a Sofia? Não, eu já tinha anotado da Sofia. Da Viviane que eu não tinha anotado. Muito obrigado, meninas. Parabéns. Quem gostaria de apresentar? Professor. Oi. Posso apresentar, professor? É legal ressaltar também que eu lembro que eu estudava na Ezequiel, né? E os alunos, eles não levam muito a sério essa prova. Então, assim, às vezes se a diretoria ela fala que vai ter a prova no dia, eles faltam, não vai, acha que é uma desculpa. De tipo assim, só vai ter a prova, não vai ter matéria, então eu não vou. Os alunos não levam muito a sério a prova, sabe? Pessoal, se eu achar um desenhinho aqui dos Simpsons, eu vou tentar passar para vocês. Vou ver se eu acho aqui.
É muito bacana, que acho que mostra exatamente isso que a Daiane falou, né? E aí depois eu comento um pouquinho o que nós estamos fazendo aqui com os nossos alunos. Eduardo, você quer apresentar com o seu grupo? Pode. O João, que faz parte do grupo, eu, o João e a Milena. O João não pôde participar porque ele está com dificuldade no celular. Ele mandou mensagem para mim, tá bom? Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Rapidinho. Voltei. Você vai começar ou você quer que eu comece? Só dou boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? O nosso gráfico vai focar numa escola de Pindamonhangaba, da escola estadual Mário Tavares, da 8ª série, 9º ano agora. Então, como o pessoal já disse, o professor explicou, em 2017 eles não bateram a meta porque realmente estava começando e não tinha como posso dizer? Não tinha como prever que ia ter esse gráfico e tudo mais, então... Não tinha referência, aí eu acho que eles não conseguiram. Aí eles não conseguiram bater a meta, mas nos anos seguintes eles conseguiram bater e até superar elas, eu acho. A maioria. Aí o Eduardo colocou os números do lado e no gráfico o quanto eles superaram ou bateram a meta. Aí tem dos anos de 2019. Aqui é legal marcar que 2005 eu estava um pouco confuso, até perguntei para algumas colegas da sala sobre, porque eu lembro que tinha comentado na aula passada sobre a nota, sobre a questão da prova, mas não estava lembrado. Eu não lembrava direito a fala a sua, professor. Daí, como o senhor explicou agora também, como a Milena falou, sobre a nota. E até que a escola do Mário Tavares, eles não alcançam. A meta era 44,2, mas eles só pegaram 4,1. Mas depois de 2009 até 2019, nesses 10 anos, eles foi um avanço que teve. Eles passaram a meta e tiveram poucos casos que ele tirou a meta mesmo. Mas, pelo que consta o gráfico, sempre foi uma crescente aqui. Ou seja, eles, na verdade, nunca ficaram sem atingir a meta, né? Porque mesmo em 2011, ele tirou 4,7, que era a meta também, e agora, 2019, que a meta era 5,8, eles tiraram 5,8. Uhum. Então, eles sempre atingiram a meta. Talvez não tenham ultrapassado, mas... pelo menos na meta eles chegaram. Sim. Até fiquei surpreso, porque falei, nossa, que legal. Eu tive contato um pouco com essa escola aqui, daí eu vi. E eu conheço alguns professores dessa escola, de Pinda. E eu vejo o trabalho que eles têm agora, pelo menos. E vendo esses resultados desses anos, falo, nossa, é muito legal isso. Mas é isso, professor. É isso. Eduardo, só uma coisa. Aí é o quê? Mário Tavares pegou... É fundamental ou é médio? Foi Fundamental 2. É o Fundamental 2. 8ª série, 9º ano. Certo. O Mário Tavares é ali na Vila São Benedito? Isso aí mesmo. Conhece? Eu conheço a escola lá. Ah, que legal. É lá mesmo. Perfeito. Quem mais gostaria de... Tem mais algum grupo? Tem que ter, né? Tem o meu, professor. Por favor, Luana.
Tá aparecendo? Tá começando. Apareceu. A gente pegou uma escola municipal daqui de Pinto também. O meu grupo é a Amanda, mas ela não pode estar presente hoje. A Natália dos Santos, ela teve alguns problemas pessoais, ela conseguiu entrar em contato com o senhor. Sim, ela falou comigo. Aí vai apresentar eu e a Natália Fernanda. Certo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Vou falar os dados da escola. Ela é do município de Pindamonhangaba, numa rede de ensino municipal. Se chama João Cesário e nós fizemos o levantamento da 4ª série, que é o atual 5º ano. Aqui está o gráfico, professor. Essa escola eu estudei nela, ela fica no meu bairro, então por isso que a gente pegou ela, porque eu ainda tenho contato com ela. A gente pode ver, esse daqui é a meta, né, que foi projetada, e sempre a meta deles foram 5, 5,3, 5,6, 5,8, 6,1, 6,3 e para 2021 está previsto para 6,6. E como pode ver, eles sempre ultrapassaram a meta prevista. Em 2007 não tem meta, mas eles só atingiram 4,8. Em 2009 foi 5,1. Em 2011, 5,4. Em 2013, 5,9. Em 2015, 6,8. Em 2017 eles manteram 6,8. Em 2019 não constava no site do INTEP. Porém, eu entrei em contato com uma professora da escola e ela me passou que foi 6,9. Não tá lá no IDEB o 2019? Porque já saiu. Não, tá um asterístico lá só. Ah, tá. Por quê? O asterístico, possivelmente eles não tiveram um número suficiente de alunos que participaram da prova. Sim, na minha escola também do ano passado, do ensino médio, eles até fizeram, sabe? Se fosse a sala inteira, tivesse 100%, eles iam estar 1 ponto em uma matéria para incentivar, porque acho que foi em 2017, não teve mais de 50%, porque não tinha, choveu bastante, então não foi muito aluno. Foi, eu acho que menos que a metade da sala. E eles tentaram no passado fazer bastante, então ainda até procurei saber por conta disso mesmo. Porque normalmente se não tiver mais de 50%, eles não constam, né, no site. Mas ela me passou que a nota que eles atingiram foi 6,9. Ah, entendi. E é isso, aí tá pra perceber que eles sempre ultrapassaram, né, a meta. E eu achei um ponto muito positivo. Depois, no final, eu comento com vocês, né, sobre a questão da matriz de referência, que eu acho que é importante destacar isso. Legal. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada, professor. Mais algum grupo? Professor, Os próximos, professor. Pode ir, Karina. Pode ir. Pode ir ou vocês querem ir primeiro? Pode? Pode ir. Pedro falou junto aí, não entendi. Pode sim. Karina que vai? Então tá. Peraí que eu vou compartilhar.
Tá dando para ver? Ainda não. Agora sim. Ô, Karina, só aumenta um pouquinho, dá um pouquinho de zoom. Isso. Tá, vocês pegaram a rede de Taubaté, né? Isso, a gente pegou a rede pública. Então agora Bom, eu vou... não temos uma avaliação por uma escola, mas você tem um município inteiro. Bom, eu vou apresentar. A Maísa, ela fez o gráfico, ela montou pra gente, com o slide tudo certinho. A Andressa, ela fez as pesquisas. E agora eu fiquei com a apresentação final. Tá joia. Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre os dados que encontramos no IDEB. Eita! Calma aí que bugou aqui. Nossa Senhora. Vou fazer do jeito que eu pensei mesmo. Tá mostrando? Não. Nossa, o que será que aconteceu? E agora? Agora eu tô mostrando. Estranho que saiu. Mas então, bom, vou falar sobre os dados que encontramos no IDEB, onde o gráfico representa sobre as redes públicas em Taubaté, no ano de 2007 até o ano de 2019, avaliando da 4ª série e a 5ª série. A cor azul, ela representa as metas projetadas, e a rosa, a do IDEB observado. Bom, as metas projetadas no ano de 2007 eram de 4,4. E elas foram batidas com 5,1 pelo IDEB observado. Em 2009, foi 4,7 as metas projetadas, e eles bateram com 5,4. E em 2011, 5,1, que foram batidas com 5,4. 2013, 5,4, que também foram batidas com 5,6. 2015, 5,6, que foram batidas com 5,8. E 2017, com 5,9, que eram as metas projetadas, e foram batidas com 6,4. Em 2019, era 6,2, que também conseguiram abater, que foi com 6,6. Então, em todos os anos, eles conseguiram bater as metas deles. E acho que é isso. E esse é o nosso gráficozinho. Bacana, bem legal, né? Aí a gente tem, como eu falei, aqui a gente tem uma visão geral. Então, ele parte dos índices de todas as escolas do município, né? Que oferecem esse segmento específico, que é a 5ª série do ensino fundamental. E aí a gente vê uma melhora, né, gradativa nesses índices dentro da rede pública municipal de Taubaté. Bem legal. Então foi isso. Tem mais algum grupo? Posso ir, professor? Por favor. Tem mais 2, então. Pode ir. Tá compartilhando? Está.
Hoje tem como aumentar a tela? Isso. Boa noite, gente. Nosso grupo realizou uma pesquisa no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Pode passar, Gê. Para tanto, obtivemos os resultados e as metas da Escola Municipal Álvaro Marcondes de Matos, que fica localizada no município de Taubaté, e ela é da rede de ensino municipal. A nossa pesquisa foi realizada a partir de avaliações realizadas pela turma do 9º ano. Agora eu passo minha palavra para Maria Eugênia. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre as metas projetadas e o IDEB. A nota da escola em 2007 foi 5,4, como podemos ver aqui no slide. Em 2009, a nota foi 5,2, deu uma caidinha, e a meta era 5,5. Já em 2011, 2013 e 2015, a nota caiu um pouco. Em 2011 foi 4,9, em 2013 4,8 e em 2015 4,5. E a meta em 2011 era 5,7, em 2013 6 e em 2015 6,3. Já em 2017 a nota subiu bastante, que foi para 5,2 e a meta era 6,7. Em 2019, a nota subiu mais um pouco para 5,5, como podemos ver. E em 2021, a meta prevista é para 6,9. Pode passar. Essa foi a referência que a gente usou para poder fazer o trabalho e a meta de 2021 nunca foi alcançada. E estamos abertos a perguntas. Volta para mim, por gentileza, Maria Eugênia. Quê? Quem está com o slide, volta para mim lá no gráfico. E a Jéssica? A Jéssica, por gentileza, Jéssica. Professor, como pode observar, a escola ela nunca atingiu a meta. É isso que é interessante agora a gente observar nesse caso, né? E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Observem que aqui a meta, ela, mesmo a escola, lá em 2007, 2009, né? 2011, a escola caindo, a meta ela foi ajustada para cima. A meta nunca se adequou à nota tirada. Sim. Né? Ou seja, de repente, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que no caso do Estado, ele é diferente. Geralmente, se uma escola ela tem uma nota, né? E depois ela cai, eles projetam a nota seguinte, a meta seguinte, um pouco para baixo. Né? Geralmente como a média entre o ano antes e aquele ano que ela caiu. Aqui, no caso do IDEB, não. Do IDEB, nós temos uma meta a atingir em 2030. Então, ele vai projetando sempre para cima. O que acontece às vezes é assim. Se a escola percebe-se que a escola tem um potencial de crescimento alto, eles aumentam 0,3, né? 0,2. Se a escola ela não tem um potencial de crescimento alto, geralmente ele vai aumentando de 0,1 ou 0,2. É o que a gente pode observar nessa linha azul. Agora, o que a linha amarela nos diz? Não simplesmente que a escola não atingiu a meta, mas a grande questão que está por trás é a gente pensar o que está faltando para se atingir a meta. Onde é que nós precisamos focar o nosso trabalho? Então, a ideia é a gente pensar sobre a perspectiva da avaliação, mas uma avaliação não fria, né? Aqui a gente está fazendo uma avaliação mais fria. Ah, a escola atingiu ou não atingiu?
Mas, quando a gente pensa enquanto professores, ou seja, quando nós estamos dentro da escola, eu destaco para vocês a importância da gente refletir sobre o que significa essa nota atingida. Ou seja, o que realmente o nosso aluno demonstrou que sabe, ou o que realmente nós conseguimos agregar de participação, de engajamento e de frequência dos nossos alunos, tanto no combate à evasão quanto na retenção, para melhorar o fluxo, quanto, na verdade, a gente pensar os aspectos sociais que às vezes interferem, né? A dimensão organizacional da escola. Então, a gente nunca pode olhar o resultado assim, né? Ah, atingimos, não atingimos, e pronto, acabar ali. Essa nota ela tem que servir como um parâmetro para a gente questionar o que faltou? Onde será que a gente pode melhorar um pouco mais? Né? O que a gente já conseguiu avançar? O que não conseguiu avançar? Tá? Então, acho que esse gráfico, acho que ele mostra bem isso para a gente. Eu acho que essa reflexão que pode ser feita, porque aqui a gente tem um gráfico atípico dos outros que vocês mostraram, né? Embora também nós tivemos aqui uma projeção que foi da escola Ezequiel, que também passa pela mesma situação, né? De não atingir as metas. Se eu não estou enganado. Parabéns, meninas. Muito obrigado. Obrigada. Professor, o senhor conseguiu pegar os nomes? Peguei. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Professor, Pietra? podemos? Boa noite. Eu vou tentar compartilhar. Vou ver se consigo. Já conseguiu. Ai, nem é tão difícil quanto eu imaginei. Tá, vou pôr para apresentar. Bem, enquanto isso eu vou falando. A gente também fez pelo IDEB. As integrantes é a Ana Júlia, a Natália, eu e a Renata. E a gente vai falar sobre a escola Coronel José Medido Marcondes de Matos, é aqui de Taubaté. E eu estudei nela no ensino fundamental 1 e 2. E em relação a essas provas, a gente, pelo Fundamental 2, a minha professora de matemática, ela sempre incentivou muito a gente, porque ela tinha noção que notas boas trariam uma boa imagem da escola e também mais investimento, essas coisas. Ela acreditava nisso. Então, ela sempre apoiava a gente, sempre falava para a gente não nas provas. E eu acredito que até no ensino fundamental também era bem incentivado. Não me lembro muito, porque faz um pouco de tempo. Mas a gente sempre foi muito incentivada a participar das provas, todas as provas que tinham, para a gente conseguir melhorar nossos índices. E é isso. Aí agora a Ana Júlia vai explicar um pouco. E a gente também optou por fazer por tabela e não fizemos por gráfico. Tá jóia, mas dá para a gente ver. A gente fez da 4ª série do 5º ano e analisamos os anos de 2015, 17 e 19. Daí as metas de 2015 foi 5,6 e a escola atingiu 5,8. Em 2017 foi de 5,8 e a escola conseguiu atingir 6,2. E de 2019 foi de 6,1 e a escola atingiu 6,5. Então, as metas elas foram alcançadas e foram um pouco além também. E com isso, tipo, as metas também elas foram crescendo. Como o resultado da escola cresceu, as metas também foram crescendo. E para 2021, a meta ela vai ser de 6,4.
É isso. E obrigada pela atenção. Volta um E mais pouquinho um comentário no quadro, também é por que o gentileza. professor Isso. comentado que as metas, elas sempre aumentam. No nosso grupo, a gente acreditava que as metas projetadas, elas aumentavam de acordo com os resultados alcançados. Por exemplo, em 2000 foi 5,6, aí, como a escola conseguiu 5,8, em 2017 ela aumentou por causa disso. Só que o professor acabou de explicar que, na verdade, as metas, elas aumentam independente dos resultados observados. Só esse adendo que eu queria colocar. Isso que eu queria destacar com vocês, né? Então, quando a gente olha as metas projetadas, né, na coluna na linha embaixo, 5,6, 5,8 e 6,1, né? Então, a gente observa o quê? Só uma pergunta, meninas. 2013, 2011 não tinha? Tinha sim, professor. A gente só optou por colocar os últimos anos, mas nesses 2 anos que o senhor comentou anteriores, a meta também foi alcançada. Ah, tá. E também Sim, passou. se eu não me engano, em 2011 a meta era de 5, foi para 5,6. E de 2013 era de 5,3, foi para 5,6. Entendi. Porque daí a gente olha a meta projetada, a gente vê aqui numa escala, né, de 0,2 de diferença, então de 5,6 para 5,8, e depois, de 2017 para 2019, aumentou 0,3, né, a projeção da meta. Enquanto o IDEB, ele vem de 5,8, né? Ou seja, eles foram aos poucos crescendo. E eles cresceram na mesma proporção que houve o aumento da meta, né? Bacana. Tem mais alguém? Tem mais algum grupo? Não, professor, acho que nós éramos azul. Deixa eu ver se eu acho aqui o desenhinho. Eu não vou achar agora. Mas assim, vocês conhecem, né, o desenhinho dos Simpsons. E eles tiveram um episódio que eles refletem um pouco sobre essa questão da avaliação externa, né? E aí, no episódio, ele conta mais ou menos assim. A escola precisa atingir uma nota, então o diretor da escola, né, onde eu não vou lembrar o nome dos personagens. A Lisa, o Bart, Homer. Não, quem que é o pai? O filho é o Bart, Homer Simpsons. Homer é o pai, o filho. Uhum. Então, na escola que eles estudam, o diretor faz e ele pega e ele faz ele faz uma reunião com todos os alunos dizendo que na escola vai ter uma prova que é importante eles fazerem, porque aquela prova vai projetar uma nota que vai permitir a escola receber verba do governo,
né? Aí a Lisa, daquele jeito dela, toda intelectual, ela fica estudando, né? Enquanto o Homer não tá nem aí. Chega no dia da prova, o que o diretor faz? O diretor, ele tira os alunos, vamos assim chamado problemas, da sala de aula, né? E diz que eles vão fazer, eles por serem alunos bons, alunos assim criativos, eles ganharam uma viagem de helicóptero. Daí pega toda aquele tranqueira da escola, né? E leva para um helicóptero. Só que na verdade assim, é aquele ônibus da escola todo velho, todo caindo aos pedaços, e quando eles entram dentro do helicóptero, na verdade sai uma capa e é o ônibus. E aí eles levam eles para passear. Na verdade, para que eles não façam a prova, para não ter o perigo de ter o índice prejudicado com as baixas notas que possivelmente esses alunos tirariam. Pessoal, só um minutinho que a minha bateria aqui está riando. Então, o que eu quero destacar com vocês é o seguinte. Quando nós pensamos nessas avaliações, primeiro, essas avaliações, ela tem uma matriz, tá? Então, toda avaliação, ela vai ter um documento que norteia o nosso trabalho. Deixa eu achar aqui, matriz SAEB. Só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. Ou seja, estas avaliações que nós estamos falando, elas são elaboradas a partir de referências. Ou seja, conteúdos que são apresentados, bem como as habilidades e competências que são exigidos a partir desses conteúdos. Tá? Então, nós temos aqui tanto a matriz de referência do SAEB, quanto da prova de Avaliação Nacional de Alfabetização, tanto de língua portuguesa quanto matemática. Tá? E aí nós temos também uma escala de proficiência. Para a gente entender um pouquinho melhor a ideia de escala de proficiência, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o boletim da minha escola. Queria ficar melhor. Eita, maravilha. Tá dando erro. Deixa eu abrir de anos anteriores. Boletim Saresp. Vou pegar 2017. Aqui.
Tá aparecendo para vocês o boletim? Sim. Tá. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos o boletim da escola, lembrando que agora nós estamos tratando de uma prova específica, que é a prova aplicada pelo governo do estado. Tá? Então, da mesma forma, nós temos uma matriz de referência. Essa matriz, ela especifica o que o aluno deve aprender em cada série e o que de repente, essa prova vai avaliar. Sabe aquela perguntinha que vocês fazem para a gente, assim, quando vai chegar na prova? Professor, o que vai cair na prova? A matriz é isso que ele faz. Ele responde essa pergunta para nós. O que é que os nossos alunos eles têm que saber ao final de cada uma das etapas? E o que essa prova ela cobra? Quais são os conteúdos, não é? Ou objetos de conhecimento? Quais são as habilidades que vão ser cobradas dos alunos para verificar o nível de aprendizagem desse aluno? Aqui nós temos o boletim, então, da escola que eu trabalho aqui em Campos, chamada Professor Teodoro Correia Sintra. E aqui nós temos o nosso... Aqui a gente só tem ensino médio, tá? Nós não temos ensino fundamental, por causa da municipalização. Então, aqui eu tenho... o Estado, ele trabalha com aquilo que nós chamamos de níveis de desempenho, que ele constrói uma régua e ele vai dizer assim, nós temos alunos abaixo do básico, alunos no básico, alunos no adequado e alunos no avançado, tá? Então, para cada uma das disciplinas, né, ou dos componentes curriculares, ou melhor, nenhum nem outro, das provas, tá? Porque a gente vai fazer prova de língua portuguesa, mas não necessariamente essa prova vai vir só com conteúdos de língua portuguesa. Porque, por exemplo, leitura e escrita, ela está presente em todas as disciplinas. Então, por exemplo, eu posso ter um pequeno texto que trabalha algum assunto em geografia, em história, na prova, para que o aluno ele demonstre, por exemplo, habilidade de leitura, né? Da mesma forma, a matemática. Eu posso ter a aplicação de algum conceito matemático, de algum conteúdo matemático, mas dentro de alguma problematização de uma outra disciplina. Por exemplo, como geografia. Por exemplo, cálculo de fuso horário, né? Então, essas questões, elas são apresentadas na prova dessa forma. Então, não é porque a prova é de língua portuguesa que só vamos ter ali, né, conteúdos específicos da língua portuguesa. Pode-se explorar, às vezes, conteúdos que têm ali uma carga, né, que são trabalhados por outras disciplinas. Então, o que esse boletim aqui ele mostra para a gente? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho para vocês. Cadê o meu zoom? Tá dando para vocês enxergar bem? Sim. Agora tá bom, né? Então, olha, o que eu tenho? Eu tenho, numa escala, então, deixa eu ver aqui, 60... É isso mesmo. Em língua portuguesa, por exemplo, eu tenho 26% dos meus alunos, eles são considerados alunos abaixo do básico. O que é aluno abaixo do básico?
é aluno que apresenta conhecimento às vezes, assim, aquilo que é exigido lá na 5ª série, tá? Ele não domina, ele não tem o conhecimento próprio da etapa na qual ele está. Certo? O básico quer dizer que o meu aluno ele tem ali o ensino fundamental. Ele não conseguiu ainda atingir aquilo que é próprio também para a idade dele. E tem o nível adequado. O adequado, teoricamente, é aquilo que eu precisaria ter maior índice. Eu tenho 33% dos alunos distribuídos dentro do nível adequado. Ou seja, ele está no 3º ano do ensino médio, ele tem lá 16, 17 anos, 16, 17 não, 17, 18 anos, e ele teria que ter um conhecimento próprio para essa idade, para essa série. E o avançado é aquele aluno que vai além, não é, da perspectiva daquilo que é exigido dele. Então, qual que é o ideal para a escola? Que ele tenha o maior percentual possível dentro do adequado. O que tiver no avançado é ganho, mas não necessariamente tem que estar no avançado, tá? Então, nós temos aqui tanto português quanto matemática. Então, vocês observem que no caso da língua portuguesa, naquele ano, né, de 2017, os nossos alunos, eles demonstraram um maior índice, né, dentro do nível básico. Mas se eu pensar abaixo do básico e do básico que precisam ser melhorados, eu tenho aí mais de 50% dos meus alunos. E no caso de matemática é mais grave, porque eu tenho aí 94% dos alunos, né? 95% dos alunos praticamente alocados entre o abaixo do básico e o básico. Então, é com base nessa distribuição que os nossos alunos, eles que gera para nós essa nota que nós temos aqui, que é o indicador da escola. Esse indicador mas ainda eu quero mostrar um outro gráfico para vocês entenderem um pouco melhor isso aqui. A nossa nota, se vocês somarem a nota de língua portuguesa que está aqui, indicador de desempenho, esse quadro, 3,6630, com 2,1640, dividir por 2, nós vamos ter 2,91. Eu vou multiplicar isso pelo fluxo, 0,68. É um fluxo muito baixo, o que significa que de cada 100 alunos, tá? 68 alunos são promovidos. Tá? E aí a gente tem 32 alunos retidos dentro da escola. Então, de cada 100 alunos, praticamente uma sala minha, ela fica quase retida ou evadida. E aí a gente tem um IDESP de 1,99. Mas assim, isso aqui já é uma melhora, tá? A gente vem crescendo desde 2013. Hoje a nossa nota é 2,66. Este ano. Tá? Deixa eu mostrar para vocês o boletim. Eu quero boletim Saresp, eu não quero boletim DESP.
Apareceu o boletim aí? Não. Agora vai. Esse aqui é o boletim da prova. Tá? E aqui o que a gente tem? Ó, o que é o nível abaixo do básico? Os alunos neste nível demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das competências e das habilidades desejáveis para o ano série escolar em que se encontram. Básico. Os alunos neste nível demonstram domínio mínimo dos conteúdos das competências e das habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para interagir com a proposta curricular no ano série subsequente. Adequado. Os alunos neste nível demonstram domínio pleno dos conteúdos, das competências e habilidades desejáveis para o ano série escolar que se encontram. E avançado. Os alunos neste nível demonstram conhecimento e domínio dos conteúdos, das competências e das habilidades acima do requerido para o ano série escolar em que encontram. Tá? Então, agora, a gente tem a régua, aquela régua que eu falei para vocês. Então, aqui, olha, nós temos a distribuição percentual dos alunos. Vocês estão vendo aí? Sim. Nos pontos de escala de proficiência. Então, por exemplo, o que está em rosa, menor que 125, ele quer dizer abaixo do básico. Então, olha, quando o aluno ele atinge uma pontuação na prova menor que 125, no caso de língua portuguesa, ele significa aluno abaixo do básico. Tá? Então, aqui, quando eu olho, ó, eu tenho 1,4% dos alunos, tá vendo aqui, nesse quadradinho aqui embaixo? Estão vendo aqui? Sim. 1,4% dos meus alunos, o que eles representam? Olha onde tá, nessa mesma coluna, olha onde está o verdinho. O verde é adequado. O que significa que eu tenho aluno terminando a terceira série do ensino médio, mas ele apresenta conhecimento, olha o adequado aqui, de terceira série do ensino fundamental. Em língua portuguesa. Eu tenho 6,2% dos nossos alunos que eles estão no adequado à quinta série do ensino fundamental. Porque eles Professor. Oi, pois não. Eu não entendi o que quer dizer esse 200 É na a parte nota, azulzinha. é a nota da prova, é a escala de proficiência. Ah, tá bom. É como se a Obrigada. prova valesse de 0 a 500. Uhum. Tá? Tá, obrigada. Então, quando o aluno,
Porque o que é importante aqui? Essas provas, elas não avaliam somente a questão quantitativa. Ou seja, se o aluno ele acertou 10 questões na prova. Se ele acertou 10, ele tem média 5. Média 5, então ele está aqui no básico. Aproximadamente entre 200 e... Aqui, ó, 225 e 250. Tá? Que seria aquele aluno que apresenta um conhecimento de 7ª série, né? Para 9ª série, aqui. O que acontece? A prova, ela é avaliada qualitativamente. Ou seja, as provas, elas estão estruturadas em questões de nível fácil, médio e difícil. Se o aluno ele acerta uma questão difícil, por exemplo, de uma determinada habilidade. Vamos lá, uma habilidade de leitura. Aí tem um pequeno texto lá. A casa amarela. Aí vem o texto. A casa era amarela, né? No seu entorno era toda florida. Aí vem a pergunta: qual a cor da casa? Digamos que o aluno erre essa questão. Tá? Ela era uma questão de nível fácil. Só que daí tem uma outra questão que vai medir, que vai aferir, não vou nem dizer medir, né? Que vai aferir a mesma habilidade. Então, por exemplo, tem o texto A Casa Amarela. Daí vai dizer que a casa onde o Joãozinho morava, ela é chamada de Casa Amarela, né? Porque lá no passado, né? E aí conta toda uma história. E no final diz que a cor da casa é marrom. E aí vem a pergunta: qual a cor da casa? E ele pega e acerta. O que acontece? Como nós estamos à frente de uma questão que exige uma leitura, a articulação de conhecimentos para ele poder distinguir, não é? As informações que estão no texto e ele identificar esses elementos e selecionar o elemento certo, pressupõe que ela é uma questão de nível mais difícil. E para ele acertar, necessariamente, ele precisa ter desenvolvido uma série de habilidades no decorrer na sua trajetória escolar. Enquanto, por exemplo, aquela primeira questão, ele é uma questão objetiva, né? Uma questão mais fácil. Se ele erra essa primeira questão, que é de nível fácil, e acerta de nível difícil, a pontuação válida, ela é que a gente chama de calibração. Ela não vai ter a mesma pontuação, porque pressupõe que, na verdade, ele chutou. Então, tem mais peso o erro do que o acerto. Agora, digamos que ele acerte as duas. Aí a pontuação dele dispara. Porque mostra que naquela habilidade ele consegue realmente demonstrar as habilidades e as competências necessárias, né, para proceder com esse tipo de atividade, de leitura, de interpretação de texto. Então, é isso que esse gráfico aqui ele mostra para a gente. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 25%, vão lá na escala, lá na coluna do 300, ó. Eu tenho 25% dos alunos aqui dentro e depois eu tenho 11,8% no 325. E tenho mais 3,8% saindo do adequado e avançando do campo do adequado
e indo para o avançado. Qual que é a ideia pedagógica? Quando a gente tem acesso a esse tipo de boletim, que no caso do IDEB a gente não tem esse tipo de boletim. Tá? No SARESP a gente tem. A gente deve pensar assim, quem são os meus alunos 1,4 aqui nos 1,75? Eu preciso desenvolver um trabalho de recuperação com esse aluno para fazer com que ele saia daqui e migre ele para cá, ó, para o amarelinho, que é o básico. O que está no básico, eu devo jogar ele aqui para o adequado. Então, eu tenho que trabalhar com recuperação desse aluno. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essas avaliações, elas são muito bacanas, só que elas não podem ser olhadas friamente. Ela precisa ser interpretada. Ela precisa ser pensada sob a perspectiva processual. Né? Então, sempre a gente tem que estar em constante olhar assim, o que o meu aluno está conseguindo desenvolver? O meu aluno, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe fazer um cálculo matemático, ele tem uma formação de uma linguagem matemática, ele tem um vocabulário matemático. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele não sabe o que, quando ele vê numa questão lá, né? Proporcionalidade. Ele não sabe o que significa proporcionalidade. Então, ele acaba não conseguindo desenvolver a atividade, né, o raciocínio matemático, porque ele não entende a palavra. Então, quando a gente olha sobre a perspectiva da unidade escolar, esse é o trabalho que a gente deve fazer. Muito mais do que olhar o resultado e falar, puxa, que legal, nós batemos a meta. Ou, puxa, a gente não bateu a meta. Ah, vamos ver o que vai acontecer ano que vem. É a gente pensar, o que essa meta significa? Onde é que a gente pode avançar? Né? E como eu falei para vocês, às vezes não é só nas questões da aprendizagem. Às vezes são questões externas à nossa escola, mas que influenciam no contexto da aprendizagem. Então, aquela criança que passa fome, aquela criança que às vezes vive num lar onde o pai e a mãe estão em constante briga, pai preso, mãe presa, questão de tráfico de drogas, tudo isso vai influenciar no processo da aprendizagem dessa criança. E vai se refletir dentro desse contexto todo. Só que ao nosso olhar particular, o mapeamento que nós fazemos é que nos permite, né, entender melhor esse gráfico, porque somos nós que conhecemos os nossos alunos. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, professor. Eu vou mandar esse gráfico para vocês da minha escola, tá? Eu mandei um pequeno texto para vocês, para ajudar, inclusive para responder aquela pergunta em relação a quando foi instituído, né, as provas. Então, a gente vai ver, na verdade, essas avaliações bem antes, lá de 1930, só que em larga escala, como a gente vê hoje, todas as escolas, tudo estruturado, a gente vai ver de uns anos para cá. Tá bom? E aí, eu vou mandar para vocês esse gráfico da minha escola, esse boletim, para vocês analisarem, vocês fazerem ali um estudo. E aí eu vou conversar com a professora Ana Paula. Eu não vi a Ana Paula aqui hoje. E aí a gente vai propor para vocês uma atividade que seria a nossa avaliação oficial a partir desse exercício que vocês fizeram hoje. Tá joia? Então a gente faria em grupo mesmo, professor? Eu acho bacana, eu acho que é um momento muito rico, até porque como a nossa disciplina ela é de seminários, né? Eu acho que é muito bacana a gente acho que valorizar esse exercício que vocês estão fazendo. Professor, a nossa avaliação oficial vai sobre esse trabalho que a gente apresentou hoje, né? Isso. E as outras matérias também trabalhadas durante o semestre ou só o trabalho de hoje? A Ana Paula acabou de dizer que ela estava numa reunião da prefeitura.
Desculpe, quem fez a pergunta aí? Eu tava vendo aqui e acabei me perdendo um pouco na pergunta. Foi eu. Eu perguntei se as outras matérias trabalhadas durante o semestre também vão cair Pietra, eu acho assim. nessa avaliação. Eu acho que assim, eu vou conversar com a professora Ana Paula. Eu acho que dá para a gente fazer uma reflexão, uma coisa mais prática. E aí cada um vocês vão poder dar o viés que vocês acharem que é bacana para a disciplina, para aquilo que vocês acharam mais importante. Ah, entendi. Tá? Então, se vocês assim, de repente, E, professor, vocês acharem que vocês querem recorrer a algum conteúdo lá anterior, ótimo. Se vocês acharem, não, para a gente não abrir muito, focar mais nessa questão da avaliação que a gente discutiu, não tem problema. O viés é de vocês. ok. Professor, e a última pergunta. Claro. Esse trabalho que a gente apresentou hoje, contar com aquelas notas para somar os 4 pontos. Isso, eu vou fechar toda essa participação, essas coisas de vocês, eu já fecho hoje, tá? Assim. E essa atividade que o senhor vai passar para a gente analisar, isso que o senhor apresentou para a gente, vai valer também? Parei que eu fiz uma besteirinha aqui. Vai valer, tá? Eu vou considerar todo esse empenho de vocês aí. Ué, gente, eu salvei. Ah, tá aqui. Agora foi. Eu estou mandando para vocês o boletim da escola que eu trabalho de 2018, do SARESP. O SARESP é só a prova, tá? Ele não entra a nota de fluxo. Aí que é o índice, que é o IDESP. Isso aqui é só o resultado da prova. Para vocês perceberem isso que eu acabei de falar com vocês. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar porque daqui a pouquinho vocês já têm mais aulas. Professor. Oi. Rapidinho, você vai mandar essa avaliação para a gente fazer antes ou no dia da prova? Antes, para vocês fazerem com toda tranquilidade, tá? Tá bom, obrigada. E aí, eu quero ver se eu já combino com a Ana Paula para a gente fechar ela esse final de semana. Vamos ver se no máximo terça-feira eu já mando para vocês. Raíssa que está perguntando? Sim. Oi, Raíssa. Perfeito, professor. Obrigada. Não, já perguntei. Agora foi outra pessoa. Quem Fui eu, chamou? professor. Oi, Luana. Luana. Então, agora é só para ler o texto que o senhor mandou e analisar as notas, né? Não é para fazer nada com essas informações por enquanto. Não, eu vou instruir vocês agora com a avaliação final. Tá bom. Para vocês aprofundarem um pouquinho aí esses resultados que vocês viram, tá bom? Tá bom, obrigada. Pessoal, olha, mais uma vez quero agradecer a vocês aí pela participação. Peço desculpas um pouquinho pelo atraso. E uma boa semana para vocês, um bom final de semana. E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Tá joia? Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite. Tchau para vocês. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, professor.